Vamos lá falar agora do diagnóstico das doenças. Gente, eu sempre vou chegar assim, viu? Eu chego do trabalho, eu chego da faculdade e dou uma paradinha aqui pra conversar. Então, às vezes a carinha tá assim cansada, mas dá pra entregar o que eu vou entregar aqui, tá? Então, se a gente for falar agora sobre o diagnóstico, que esse é o que a gente tem aí assim, ó. O diagnóstico é difícil porque os sintomas de diarreia, dor abdominal, sangramento, vômito, febre e tal, podem ser várias coisas. No mundo de viroses, pode ser qualquer coisa. E quando eu digo virose, aí vem também o que a gente come de estragado, então vira muita coisa. Com as modas de alimentação, não come glúten, também vai confundir. Então assim, o pacote só vai aumentando e a gente vai se sentindo cada vez mais aflito. Imagina os médicos. Então, assim, o diagnóstico não é fácil, mas ainda se diz que a pessoa que tem retocolite ulcerativa, como ela geralmente sangra nas fezes, ela tende a procurar um médico mais rápido, porque o portador de doença de Crohn ainda não sabe do diagnóstico. Quando ele começa a manifestar dor, outras coisas, ele sempre acha que é outras coisas, é natural do ser humano. Ele sim, não tô nem falando do médico, ele acha que ele comeu alguma coisa, ele acha que ele estava estressado. Então, uma pessoa normal, às vezes vai fazer uma prova, vai fazer uma apresentação, tem um encontro, sei lá, tem uma diarreia ou fica constipado. Então, imagine que são sintomas muito comuns, a dor de barriga, diarreia e tal. As viroses estão aí para confundir mais ainda. Então, quando você chega num médico, o que os gastros dizem? Pô, se uma diarreia levou mais do que 4 semanas, realmente você tem que procurar um gastroenterologista, porque alguma coisa está errada. Porque quando você tem uma gastroenterite, ou seja, você comeu alguma coisa e não fez bem, você vomitou e tal, isso leva o quê? 2, 3, 4, 6 dias no máximo de desconforto, vamos dizer assim. Mas quando você leva 3, 4 semanas com perda de peso, com debilidade, com dor, com tudo, procure um gastroenterologista. Procure um posto de saúde público médico o mais rápido possível. Porque alguma coisa está errada. E aí você tendo contato com o médico que você relata, ele vai começar o caminho do diagnóstico, que é, como a gente disse lá atrás, começa sempre quase sempre, pelo menos a maioria das vezes, dependendo do descritivo, principalmente com febre, não importa, diarreia, dor abdominal e tal, e às vezes sangramento, muco, o médico vai pensar em verminose, porque elas podem dar isso. Depois em viroses, algumas bactérias. E isso leva tempo, porque é exame de fezes, exame de urina, exame de sangue, e toma remédio para dor, e toma remédio para isso, toma antibiótico, então vai passear. Invariavelmente os casos vão passear. O que a gente tenta aqui é dar informação junto com todas essas outras informações que você recebe para abreviar esse tempo. Então, 4 semanas de desconforto, procure um gastro. Não é que isso seja uma régua para todo mundo, é que se for até 4 semanas, tem alguma coisa errada, gente. Tem uma coisa errada. O médico vai fazer esse exame. Se ele vê que os exames retornam com uma informação que não tem nada de anormal, ele vai procurar outras possibilidades. Ele vai procurar uma síndrome de intestino irritável, ou vai procurar uma gastrite, sei lá o quê. E aí ele pode pedir entre endoscopia, colonoscopia, exames de imagem, ultrassonografia para começar a investigar por dentro, já que os exames de fezes, urina e sangue não estão dando nada. E aí ele pode pedir a endoscopia, pode pedir a colonoscopia, pode pedir os exames de imagem que tem a ressonância, tem o contraste de bário e outros. Retossigmoidoscopia, é horrível. Então assim, todos esses exames para poder ver o que está acontecendo por dentro. E aí, fatalmente, é que a gente pode encontrar alguma coisa expressiva da doença. Nem todo mundo que faz colonoscopia, endoscopia, ressonância magnética, tomografia e todos os outros consegue um diagnóstico com facilidade. A maior parte consegue, porque o médico que está fazendo o exame consegue fazer a biópsia, e quando um bom patologista já alertado que pode ser uma doença inflamatória intestinal, ele se dedica naquela amostra para poder dar lá aquele diagnóstico de ileite, colite, tal, suspeito de doença inflamatória intestinal ativa, moderada, grave, e ele vai dando a descrição. É bom que você esteja com um bom gastro por causa disso, um gastro que tem especialidade. Quando a gente faz especialidade, gente, não é especialização
específica, uma especialização de estudo, uma especialização de vivência, uma especialização de ir em congresso, uma especialização de estar conversando com outra gente. Isso, associações de portadores, geralmente trocam os portadores entre si essas informações, mas se não, tem o site do GDIB. O GDIB aí no Brasil é que tem o rol de todos os médicos especialistas, inclusive nutricionistas também. Mas enfim, o diagnóstico passeia por tudo isso. E aí, quando se acha que a doença inflamatória intestinal, tenta se medir. Aí a gente tem a calprotectina, tem ASCA, tem ANCA, tem outros exames que fazem esse complemento. Eu tentei resumir aqui os exames que a maioria faz. Tem ainda a cápsula endogástrica, aquela câmerazinha que a gente engole e tira foto. É extremamente cara para quem faz no plano de saúde e quem faz na parte de saúde pública tem algumas exceções, mas enfim, esses são em geral os exames que a gente tem disponível para si, seja no sistema público de saúde ou no sistema privado, para investigar. Então, não se assuste, o caminho é esse, é a ferramenta que os médicos têm além da sua narrativa, tá bom? É o que a gente passa adiante, é o que a gente tem que falar quando for perguntado por aí afora, até porque todo portador de doença inflamatória intestinal é capaz de falar sobre a doença em qualquer lugar, a qualquer hora, seja para quem for. Então, isso aqui é para lhe municiar também de saber como falar e o que passar adiante se você for necessitado para falar sobre a doença e torná-la mais visível e ajudar muita gente, tá bom? Vamos pro próximo. Beijo!